E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estar vendo, né, os modificadores de acesso no Java e entender um pouco como funcionam os modificadores de acesso e para que servem, né? E no decorrer dessa semana eu vou estar trabalhando também no código, né, os modificadores de acesso. Então hoje vai ser só uma introdução sobre os modificadores de acesso, certo? Hoje o ar está meio seco, então se vocês ouvirem minha voz falhando ou ficando sem voz, é por conta do ar, tá? Então eu vou beber uma água aqui para hidratar. E não esqueça de beber água, hein? Então vamos lá, certo? Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, certo? Que eu criei um pequeno slide para falar sobre os modificadores de acesso. Então vamos lá, certo? Deixa eu ver aqui. Sure. Creio que deve estar compartilhada a minha tela já com vocês, certo? Onde tem um slide falando sobre o modificador de acesso. E afinal de contas, Gabriel, o que é um modificador de acesso? O modificador de acesso, ele vai te dar a liberdade para você fazer acesso a um método, ou acesso a você ter um atributo, ou acesso a uma classe, né? Então, com os modificadores de acesso, a gente consegue restringir o que cada coisa vai ter acesso, não deixando tudo à vontade ou tipo, tudo liberado, sabe? Então, com os modificadores de acesso, a gente consegue fazer, como posso dizer, como colocar uma barragem no código, certo? Então, até agora a gente está vendo código, com os códigos sem modificadores de acesso, sem nada. Então, a gente consegue acessar eles de qualquer lugar. Eles estavam como público, quando não estavam como público, estavam como default, né? Como a gente vai estar vendo mais para frente. Então, vamos conhecer os quatro modificadores de acesso principais, que são o private, o protect, o default e o public, certo? Então a gente tem esses quatro modificadores de acessos principais e que cada um vai ter uma utilidade específica para nós. O primeiro é o private. Como que funciona ele, certo? Ele restringe o acesso aos seus atributos ou aos seus métodos ou a sua classe somente a um único local, certo? Como a gente viu ontem, se eu não me engano, a gente viu sobre os métodos getters e setters. E eu, se eu não me engano, eu coloquei um atributo com o modificador de acesso do tipo private. Então a gente só conseguiria ter acesso àquele atributo dentro da classe que ele foi instanciado, certo? Então, por exemplo, eu criei um atributo chamado nome e esse atributo chamado nome está dentro da classe pessoas. E esse atributo nome, ele é privado. Então, somente a classe pessoas que vai ter acesso a ele, mais ninguém. Claro que tem alguns métodos para a gente estar conseguindo acessar esse atributo, conseguindo fazer alterações nele. Como a gente mostrou ontem lá, como eu mostrei ontem no caso, né, no método getters e setters. Mas, enfim, vamos continuar para o próximo modificador de acesso, que é o protect. O protect, ele faz praticamente, vamos dizer assim, a mesma coisa, entre aspas, que o public ou o default. Só que a diferença entre eles é que o protect, ele é acessível dentro do seu pacote, né, e dentro de outros pacotes. Só que na hora de você instanciar, né, o protected dentro de outros pacotes, ele muda, porque você tem que fazer importação, né? Você tem que fazer importação e você ainda tem que criar um método somente para ele. Eu vou estar mostrando mais a fundo como funciona o protected. Quando a gente precisa só vai utilizar ele realmente quando a gente tiver uma aplicação um pouco grande, porque se não for necessário fazer uma aplicação grande, a gente não vai estar utilizando ele. Mas eu estou passando aqui por cima dele, né? Só mesclando assim, dançando aquela para esse lado, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar utilizar um protect, certo? Logo em seguida a gente tem o default, né? Que ele é acessível somente dentro do mesmo pacote e ele é aquele valor que a gente coloca apenas o tipo da variável e o nome, sabe? A gente não especifica mais nada. Sempre que isso acontece, ele se torna um valor default, certo? Então é de praxe, por exemplo, a gente colocou lá uma string nome, por exemplo. O modificador de acesso desse vai ser ele vai ser default. Por que default? Porque a gente não especificou nenhum
nem o modificador de acesso, certo? Então, sempre quando a gente cria um atributo sem especificar o tipo dele, na frente, né, do seu tipo, ele vai se tornar um default. A mesma coisa acontece com métodos ou classes, certo? E por último, né, o mais conhecido entre nós, que é o public, que a gente utilizou muito até agora, que é o modificador de acesso, que a gente consegue exibir para todo mundo, não importa se ele está em outro pacote, não importa onde ele esteja. Ele é público, todo mundo tem acesso, consegue fazer leitura, consegue editar. Então, o public, ele é aquele cara assim, tipo, você é gente grande, você tem responsabilidade, então você tem acesso. Então, esse é o caso do public. Tendo isso em mente já que a gente já conhece agora os 4 principais operadores, operadores não, desculpa, os modificadores de acesso, no decorrer dessa semana eu vou estar pegando cada modificador, certo? E trazendo pequenos exemplos. Por que eu estou pegando agora e falando sobre os modificadores de acesso? Porque vai ser muito importante isso na hora que a gente começar a ver a parte de polimorfismo, herança, classes abstratas e interfaces no Java, certo? Que são são conteúdos extremamente relevantes na parte de programação orientada a objeto. Então, hoje só foi uma introdução, foi bem tranquila, e eu espero que vocês tenham pegado mais ou menos o conceito básico dos modificadores de acesso. E no decorrer dessa semana, certo? Eu vou estar trabalhando com cada modificador de acesso separado. Então, cada dia vai ser um modificador de acesso diferente. Então, a gente vai ver o public, o protected, o default e, por último, o public. E depois de ter feito isso, a gente vai começar a ver outros conceitos de programação orientada a objetos, porque a gente já pegou, já consolidou a parte de questão de criar métodos, criar atributos, instanciar objetos, criar objetos, fazer essas coisas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero amanhã com vocês para a gente estar vendo sobre o operador private. Então, tchau!